Muito bem, Maracanã. Estive ontem aqui e coloquei o título na live, né? Paz na Gávea, gol do Pedro e tal. Aí, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, não tem paz nenhuma, porque o pessoal continua reclamando. Eu já acordo com mensagens. Ah, é isso, é aquilo. A reclamação não para. Isso é Flamengo, né? O Flamengo, ele é uma máquina de audiência e, por consequência, de engajamento, de dinheiro, de faturamento. E é uma máquina alimentada pela crise. Essa é que é a grande realidade. E agora, trabalhando dentro do Flamengo, eu posso perceber isso com mais clareza. É muito mais interessante para o meio ter uma crise no Flamengo do que o Flamengo estar em paz. Vocês já imaginaram o Flamengo em paz, sem notícia do Flamengo? Porque tem um detalhe. O Flamengo em crise interessa a todas as torcidas. O Flamengo bem, ele vai atrair a audiência da torcida do Flamengo, que é enorme. São 50 milhões de pessoas. Mas o Flamengo mal, ele vai ter a atenção de 50 milhões de pessoas e mais 5 milhões que torcem para o time tal, 10 milhões que torcem para o time tal, 3 milhões que torcem para o time tal. E aí, no bolo, isso vai repercutindo muito e dando audiência, e salvando as pautas dos programas esportivos. Se você parar para reparar, só se fala no Flamengo. Só se fala no Flamengo. E por que eu estou falando isso? Porque eu acordo para fazer aqui o café com o JG, para conversar com vocês, e eu começo a ver mensagens de La Cruz, Boto, tal. Gente, são problemas, é verdade. O De La Cruz, infelizmente, ele tem uma sequência em que ele não consegue jogar, e ele é um grande jogador, que custou caro. E o Boto, realmente, até agora, efetivamente, não realizou nenhuma contratação, assim, além do Jorginho e do Juninho. O Danilo veio, já estava encaminhado. Ele não fez nenhuma contratação ainda na janela. Vale lembrar que a janela fecha no dia 2 de setembro. O Flamengo irá contratar. Quando irá contratar? Não sabemos, mas já irá contratar. Isso é um fato. Mas as pessoas colocam isso acima da grande vitória, o que faz a minha tese ter validade. Porque nós passamos os 8 últimos dias, desde o sábado retrasado, nós falamos o quê? Entrevista do Felipe Luiz. Porra, que porrada que o Felipe Luiz deu no Pedro. Ah, o Felipe Luiz fez certo. Ah, o Felipe Luiz fez errado. A semana toda falando nisso. Aí, sábado, vem a informação. Pedro relacionado. Porra, é um sinal de que as coisas melhoraram, né? Aí não, aí começo a falar De La Cruz. De La Cruz não vai jogar, De La Cruz vai jogar. Eu postei no X, Pedro relacionado. Imediatamente, os comentários. E o De La Cruz está fora. O De La Cruz está fora. Porra, o De La Cruz está fora. Que coisa. É incrível como o negativo ele supera o positivo. É impressionante. Aí vamos para o jogo de ontem. Aí um jogo brabo, difícil. Fluminense, taticamente, se postou muito bem dentro daquilo que o Renato Gaúcho tinha como plano de jogo. Colocou dificuldades para o Flamengo. O Fluminense fez um bom jogo e impôs dificuldades para o Flamengo.
O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, o Flamengo melhorou no segundo tempo com as mexidas do Felipe Luiz, isso é um fato. Quando ele coloca Juninho, Matheus Gonçalves e Pedro, o Flamengo melhora no final, vai para uma pressão e faz o gol com o Pedro. Porra, hoje era, na minha opinião, para isso aí está sendo exaltado, o assunto mais falado, e não é. Não é. Isso me prova claramente que não há interesse de vários segmentos que exista paz no Flamengo. A paz no Flamengo não interessa, dá menos audiência. E a galera gosta. Boa parte da galera gosta, fica ali inflamando, aqueles cri-cris, aqueles malas, o cara que acordou hoje e pensou assim, porra, não contratou ninguém, estamos ferrados, o De La Cruz não joga, e esqueceu que o Pedro fez o gol da vitória, que o Pedro voltou, que o Flamengo recuperou o Pedro, que no final do jogo ele foi lá e deu um abraço no Felipe Luiz e os dois se cumprimentaram. Isso aí ficou em segundo plano. O que interessa é a crise na Gávea. Então é um negócio mala e muito chato. Eu já vou te avisar. Porque as malas, que tem muitas, e eu convivo com elas e respondo todas, vão falar, você está falando isso porque você é funcionário do Flamengo. É verdade, eu sou funcionário do Flamengo. Eu trabalho na Flamengo TV. Eu sou o narrador da Flamengo TV. Mas antes, quando eu era funcionário da Paramount, da ESPN, da Fox, do Sport TV, eu sempre tive o mesmo comportamento, cara. Eu nunca fiquei priorizando a crise. Claro que quando existe um problema, ele tem que ser comentado, óbvio. É o nosso papel como comunicador, como jornalista. Mas priorizar a crise diante de um fato positivo marcante, eu nunca fiz isso. Desde quando eu era funcionário da ESPN, da Paramount, da Fox, do Sport TV, da Globo, eu nunca fiz isso. Então não é porque eu sou funcionário do Flamengo, que eu sou funcionário do Flamengo, trabalho na Flamengo TV, estou muito feliz no Flamengo, estou em casa, estou realizado e espero encerrar a minha carreira no Flamengo, narrando os jogos do Mengão para a nação. Agora, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Para mim, hoje aqui, acordei. Abri os olhos. Obrigado, senhor, estou vivo. Maravilha. O que é o mais importante? Porra, o Pedro voltou, cara. O Pedro voltou. O Felipe Luiz conseguiu acordar o Pedro, porque esse gol do Pedro de ontem, ele começou há 9 dias, naquela coletiva lá. Aquela enquadrada que o Felipe Luiz deu no Pedro fez o Pedro acordar, gente. Vocês não perceberam isso, não? O Pedro acordou. O Pedro estava relaxado, não estava treinando como ele deveria. Teve algumas atitudes que causaram reprovação internamente. E o Felipe Luiz fez o Pedro acordar, cara. E ele voltou. E ele ganhou um centroavante. Ele ganhou uma opção. Se vai ser titular, se não vai ser titular contra o Bragantino, não sei, não estou nem aí. O que eu quero saber é o seguinte, o fato é, Pedro está de volta. O Flamengo tem o melhor centroavante brasileiro. Diga-me, tecnicamente, um centroavante brasileiro que é melhor do que o Pedro. Eu não conheço. Caio Jorge, que está jogando muito, tecnicamente, ele é melhor do que o Pedro? Não.
João Pedro, destaque do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Tecnicamente, é melhor do que o Pedro? Não. Marcos Leonardo, do Al Hilal, está indo bem. Ele é melhor do que o Pedro? Não. Matheus Cunha, que foi para o Manchester United, ele é melhor do que o Pedro, tecnicamente? Não. Esses jogadores podem ter mais mobilidade, podem ter uma participação maior no jogo. Agora, tecnicamente, eles não são melhores do que o Pedro. E os fatos comprovam isso. Na forma como o Pedro joga, trata a bola, o refino, a qualidade técnica. Gabigol. Está em boa fase, hein? Metendo gol lá no Cruzeiro. Olho no Gabi. Gabigol, tecnicamente, é melhor do que o Pedro? Não. Não é, pô. Não é. Então, o Flamengo tem e ganha o melhor centroavante brasileiro.